Ano passado a pergunta era: onde habita a poesia? E esse ano a pergunta é: de onde você vem? Então a gente abre com essa pergunta, né, com uns 15 minutinhos aí para cada um, falando da sua obra. E de onde você vem? Isso pode ser subjetivo, isso pode ser ancestral, isso pode ser uma localidade geográfica, né? Sintam-se à vontade para destrinchar essa pergunta, que é muito importante, né, para a gente saber para onde a gente vai. Primeiramente, de onde a gente vem. Fica à vontade. Ele não. Ei, boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui com esses três, na verdade, trocando essa ideia. É uma boa pergunta, né, de onde eu vim, assim. Acho que a primeira coisa que eu penso com essa pergunta é do lugar onde eu nasci, que é em Bangu, um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, bem distante do centro. E um bairro que me deu muita coisa que eu uso até hoje, assim, essa coisa de estar sempre na rua, de estar encontrando as pessoas. Eu acho que eu trago muito de Bangu, que é um lugar de muito encontro. E talvez a mudança entre um lugar e outro no Rio, né, Zona Oeste para a Zona Sul, e tudo o que ela carregou no sentido de eu chegar num ambiente completamente estranho, com uma cultura diferente, com um ritmo diferente, tanto de ritmo diferente de percepção do mundo, por mais que eu tenha me mudado para uma outra favela na Zona Sul, aquilo ali me abre um campo de possibilidades culturais e de formação muito maior do que eu tinha onde eu nasci. Então, eu acho que essa mudança e tudo que ela carrega acaba sendo uma coisa fundamental para a minha formação como escritor, formação do meu olhar para o mundo e como eu percebo as coisas, mas, no fim das contas, o que mais molda o meu pensamento e a minha maneira de reagir às coisas que acontecem é a minha primeira infância, o lugar onde eu aprendi as coisas mais importantes que eu carrego até hoje. Então, essa pergunta me leva muito para esse lugar, que é Bangu, que é um lugar que recebeu muita gente de vários lugares do Brasil, por ser um lugar barato e para se viver e tudo, e tudo que isso me forma como escritor e tal. E mais do que isso, assim, ultimamente eu tenho pensado muito disso, de onde eu venho, no sentido familiar, assim, né, porque a gente tem muito pouco acesso à nossa ancestralidade, né? Eu só sei até a vida dos meus avós, assim, eu não sei o que aconteceu antes, quem são realmente meus antepassados, de onde eles vieram, de uma maneira mais exata, e essa é até uma pergunta que eu venho me fazendo bastante, assim, de onde é que eu vim antes desse lugar onde eu nasci, né? Quais são as histórias que aconteceram para que esse momento do meu nascimento chegasse, né? Da onde veio a família da minha mãe, de onde veio a família do meu pai, enfim. Tudo isso tem sido coisas que eu venho buscando bastante e com certeza vão também influenciar no que eu vou fazer daqui para frente. Mas, nesse primeiro momento, o que eu posso dizer é isso. Eu venho de um bairro muito onde as pessoas se conheciam muito, e isso para o bem e para o mal, né? Porque se conhecer muito carrega uma coisa de afeto, uma coisa de cuidado, mas também carrega uma coisa de inveja, de fofoca, de um monte de outras possibilidades de conhecimento e tudo. Então, eu acho que esse bairro Bangu, ele carrega muitas histórias. Algumas delas eu me sinto tentado a parar para contar, e talvez nos meus próximos trabalhos isso venha a aparecer. Mas é isso, eu vim de um bairro onde as pessoas se viam muito, assim, e hoje eu sofro um pouco com esse mundo muito que tudo parece muito distante, o encontro casual parece que a cada vez vai se tornando mais raro, assim, você encontrar uma pessoa só porque ela estava passando pela mesma rua que você,
ou porque ela estava sentada na mesma praça que você costuma frequentar. Isso, para mim, tem se tornado cada vez mais difícil, e eu acho que por eu ter crescido com isso, num bairro onde as pessoas se encontravam muito, tem me feito refletir muito sobre essas questões desse nosso novo tempo, nossa maneira nova de enfrentar as amizades, as relações humanas e tudo. Eu acho que é isso. O lugar que eu vim se parece muito com alguns lugares que eu passei antes de chegar aqui, e eu acho que isso traz uma grande potência para o que eu escrevo, porque acaba dando algum peso no reconhecimento, né? Quando eu conto algumas histórias que às vezes parecem ser muito minhas, e vejo que a pessoa de outra cidade, de um outro estado, se identifica com aquelas coisas e tal. Boa tarde. Nossa, caramba. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, agradecer muito o convite, acompanhar a Feliz, 4º ano, crescer tanto, acontecer aqui ocupando a Praça de Campo Limpo, fruto de uma resistência literária e artística de tantas pessoas. É muito bonito de ver, né? De ver a primeira e de ver essa 4ª aqui, e saber que as pessoas já tomaram conta da praça, essa festa é nossa. Isso é muito lindo de ver. Um aplauso. E é muito lindo de ver também a Raíssa, como a Diane falou, fruto desse lugar, fruto da literatura também, que eu vi a literatura por tabela, né? E publicou um livro, e disse uma poesia aqui para a gente, está mediando essa mesa. Uma menina que me deu uma alegria imensa lá atrás, eu não vou dizer quanto tempo faz, para não revelar a idade de ninguém, nem a minha e nem a dela. Mas um dia eu estava assistindo a TV Cultura, e aí fazem uma matéria sobre o movimento, né, dos saraus. Aí aparece uma jovem, devia ter 14 anos. Que idade você tinha ali? 14, 15, 14 anos. Aí a repórter pergunta, qual é o escritor que você está lendo no momento? Marcelino Freire. Eu digo, meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? Aí depois nos conhecemos, né? O Sarau do Binho foi o primeiro sarau onde eu pisei. Ainda não tinha o livro publicado, né, o Contos Negreiros, e eu li um texto do Contos Negreiros lá. Eu fui muito bem recebido, e lá virou uma amizade eterna de acompanhar tudo que vocês fazem. A Raíssa, né, já com um filho. Está com que idade seu filho agora, Raíssa? 3 anos. Um aplauso para a Raíssa também. Disseram que eu nas mesas eu gosto muito de puxar aplauso, mas é para o pessoal pensar que é a igreja e entrar. É uma estratégia. E um aplauso também para o Jorge, que trouxe uma cervejinha para a gente. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado. Vamos agora. Deixa eu dizer um negócio. Eu acho que eu venho desse lugar da generosidade. E da generosidade eu digo que o escritor tem um trabalho muito solitário. O escritor é um trabalho solitário. Ele está ali resolvendo os seus dilemas, a sua linguagem, né, as suas escolhas. É um trabalho solitário. Mas eu quero que esse meu trabalho solitário, ao terminar, seja um trabalho solidário. Então, eu gosto muito do escritor que entrega algo, assim, né, que comunica algo, que é uma escrita que não está escrita apenas na mão e na cabeça, escrita no corpo inteiro. Então, o meu lugar é esse lugar. As pessoas falam muito mesmo em relação a mim sobre, Marcelo é muito solidário, mas eu acho que a solidariedade tem a ver com essa escrita que se manifesta e que é entregue para o outro. Eu aprendi isso com teatro. Eu acho o ofício teatral um ofício, o ator em si, a atriz, um ofício muito generoso, no que aquele ator ele pega toda a palavra que está no seu estado calado, no seu estado não animado, né?
e dá corpo, voz, suor, ensaio, um tempo, e o ator pega esse texto, pega o corpo, empresta esse corpo para o texto e dá para o outro, sem nunca assistir ao que está fazendo. Só se gravar e não é a mesma coisa. Então, quando eu escrevo, eu penso nesse ofício do ator também, que eu achei esse ofício generoso. Eu estou falando tudo isso de generosidade, porque eu acho que não adianta você escrever o que você quiser escrever, não adianta você fabular o que você quiser fabular, se não tem essa entrega para o outro, né? E é isso que eu percebo em todas as festas literárias da periferia, em todos os saraus acontecidos em bares, etc., etc. Essa expressão da generosidade, né, artística, né, da entrega e da comunhão, né? E eu estou falando tudo isso e vou dizer por quê. Porque eu estou aqui ao lado do Milton Ratum, que é uma figura que já, como você falou, de uma outra geração, mas não vou dizer mais velho, porque ela disse assim, vou chamar a primeira geração, a segunda geração. Eu digo, eita, eu estou lascado, rapaz, eu já estou na segunda geração, já estou ficando velho. Ele já é mais novo daqui, meu Deus do céu, caramba. Eu não estou dizendo que você é mais velho, não. Estou dizendo que você é mais generoso. E o Ratum é sempre essa figura, que além da obra que ele faz, é uma figura que tem também esse movimento, né, da literatura dele, e também ele como pessoa, que não é a primeira vez também, e eu digo publicamente que o Ratum me socorre também nesses eventos que a gente faz da maneira que a gente faz, e ele vai lá e diz, eu estou junto, estamos nessa, vamos que vamos. Então é isso que eu queria dizer também, é uma oportunidade de falar isso para ti. E já vou lhe dizer uma coisa, que é publicamente eu vou falar para você um negócio. Você eu conheci lá na Flip, lá numa primeira Flip, você tinha um cabelo curto, era meio moreno, assim, um cabelo curto. Aí depois a gente se encontrou, tomou uma cerveja lá no Amarelinho, no Rio de Janeiro. Aí depois você estoura, né, com o seu livro. Aí eu digo, mas peraí, é a mesma pessoa? O que é que aconteceu? Porque é completamente diferente daquele do outro rapaz que tinha um cabelo curto. É o mesmo ou é um irmão dele? Está havendo algum problema aqui, mas era só para dizer isso, que eu estava fazendo uma confusão. Oi? Agora, bem, é isso que eu queria falar, esse campo da generosidade, e o campo da generosidade também vai parar no rapaz que me deu o microfone novo. O campo da generosidade vem muito também do lugar em que eu nasci. Tudo que me influenciou vem de Sertânia, vem da minha mãe sertaneja, do meu pai sertanejo, generosos ao extremo, figuras honestíssimas, pessoas que dividiam o que não tinham com o outro. Então, eu sou nascido nesse seio, né, nesse seio familiar sertanejo. Falo sempre que a fala da minha mãe me influenciou bastante. E era uma fala agoniada, era uma fala estridente, era uma ladainha, era uma dor muito grande que a minha mãe sentia toda vez que ela não tinha, por exemplo, a carne para oferecer para a família grande, que é uma família de 9 filhos. Então, quando aquele almoço não ia ser muito bom, como essa mulher gemia, é uma ladainha, uma coisa, um negócio, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, ai meu Deus, agora não sei o que lá. E eu ficava muito perturbado com isso. E toda vez que eu vejo esse registro vocal, esse gemido em algum outro lugar, me dá uma espécie de trauma. Eu digo que eu tenho uma espécie de ouvido ferido, porque toda vez que eu reconheço esse gemido, essa ladainha, essa dor, eu me compactuo com aquilo lá e vou tentar escrever para ficar junto daquele grito, né? Então, isso eu aprendi ali, naquele lugar, naquela mãe que sofria muito para criar esses filhos todos, para dar estudo, para vestir, para calçar. Calçar, você não acredita. Olha, quando eu era pequeno, eu nunca usei uma roupa do meu tamanho, nunca. Nunca era uma roupa do meu tamanho, porque a minha mãe comprava a roupa que era para dar para 3 anos, então as roupas eram grandes. Então você tem que dobrar as roupas. O sapato nunca foi do tamanho do meu pé, porque tem que ser maior para poder não comprar mais. Então era o tempo inteiro essa luta. E isso foi, de alguma forma, depois que eu percebi, isso foi fazendo a minha literatura. É desse lugar aí, sertanejo, e, repito, desse lugar da solidariedade. Eu acho que o escritor, repito, é um trabalho solitário para um trabalho solidário depois do que ele escreve. Para terminar minha fala, eu não poderia deixar de registrar aqui, eu estou parecendo um político, né? Eu não poderia deixar de registrar a presença aqui de uma querida amiga e parceira,
de muitas viagens, com quem eu tenho aprendido muito. Ela é aqui de Campo Limpo, professora em Campo Limpo, diretora de escola em Campo Limpo, há 30 anos como professora, trabalhando com ensino. Conheci recentemente que a gente tem viajado por um ciclo chamado Ciclo Educar Hoje. A gente tem viajado por vários SESCs aqui da cidade do interior, aprendido muito, e eu estou muito feliz que ela tenha vindo para cá para assistir. E tem também, é bom registrar, a primeira diretora transexual, né, do estado de São Paulo, e o que eu tenho aprendido, então eu quero aqui dedicar minha fala também a Paula Beatriz. Um aplauso. Paula. Mais barulho para Paula. Aqui, nasceu aqui em Campo Limpo. A gente tem viajado muito. A semana que vem, terça-feira, a gente está em Piracicaba, depois está em Registro. Muito, muito obrigado por sua presença, Paulo. É com você, Milton Ratum. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a Raíssa, a todos da Feliz. É um prazer estar com o Giovanni, com o Marcelino, que é um companheiro já de muitas viagens e batalhas, e enfim. Eu nasci no extremo norte do Brasil, em Manaus, que é uma cidade hoje enorme, mas na minha infância era uma cidade relativamente pequena, de 300 mil habitantes. Nasci numa família de imigrantes libaneses. Aliás, como um candidato Haddad, né, que também, não sei se ouviram falar, no número 13, que é... Eu não quis insinuar nada, foi só uma comparação de etnias, de origens, já que estamos falando de onde você veio. A família dele, os avós, vieram para São Paulo. O meu avô foi mais complicado. Ele foi do Líbano para o Acre, em 1904. Foram 2 meses de viagem, de Beirute a Trieste, depois Recife, depois Manaus, depois todo o Rio Purus até Rio Branco. E chegou lá, ele disse, bom, agora eu tenho que trabalhar e ganhar algum dinheiro e tal. Então essa, vamos dizer, a história épica, até onde eu sei da minha família, né, que o Giovanni está falando, de onde eu vim, meus avós, esse é o último elo que eu conheço da minha, enfim, não conhecia esse avô. Depois ele, enfim, voltou para o Líbano, teve 9 filhos também, e meu pai cresceu ouvindo histórias da Amazônia, do Acre. Aí ele quis conhecer essa região para onde o pai dele tinha ido. Aí foi para o Acre, e na passagem por Manaus ele conheceu minha mãe, se apaixonou por ela, casou com ela, e eu sou filho dessa aventura, né, de um libanês que quis conhecer a terra do pai dele, de imigrante, e acabou ficando na Amazônia. Primeiro no Acre. Eu, por muito pouco, não sou acriano. Né? Minha irmã é acriana, mas ser da Amazônia, a Márcia Cambebe aqui, que é genuinamente nativa, a gente não separa muito. É meio absurdo você dizer, eu sou do Pará, eu sou do Amazonas. Da Amazônia, porque é uma região, enfim, embora haja várias Amazônias, seja muito diferente, a gente, vamos dizer, tem uma identidade mais ou menos comum. Então, a minha infância foi numa casa com muita gente, com avós, avós maternos, tios, todos numa casa, né, porque no começo é assim que se vive, e numa cidade relativamente, como eu disse, tranquila. Eu ouvia línguas diferentes, eu achava que os adultos falavam árabe e as crianças falavam português na escola, porque em casa eu ouvia muito a língua árabe, meu pai falava bem,
E agora, para um escritor, e acho que aqui, vamos dizer, nossos livros, eles expressam isso, a infância e a juventude são decisivas. Tudo que a gente vai escrever depois, e a gente não sabe que vai ser escritor, que é impossível, com 10 anos, você dizer, não, eu vou ser um escritor, eu vou ser... Mas a nossa formação, a nossa infância, a nossa juventude, são importantíssimas 20 anos depois. Não há um único livro que eu conheço, um bom livro, que não faça algum sinal, algum aceno à infância ou à juventude, com seus traumas, com as suas, enfim, descobertas, com seus sonhos, com seus impasses, com seus conflitos e, às vezes, com as suas esperanças e alegrias. Mas o mais importante da minha vida em Manaus, eu saí de lá sozinho, com 15 anos de idade, parti para uma aventura que durou muito tempo, fui a Brasília. O mais importante foi a minha formação na escola pública. Eu sou filho da escola pública, quer dizer, os primeiros livros que eu li no Colégio Estadual do Amazonas, no Colégio Pedro II, foram fundamentais para a minha formação. Quer dizer, conhecer Graciliano Ramos, a obra dele, com 14 anos, foi uma iluminação. Talvez, eu tenho quase certeza hoje de que a obra dele, eu falei isso outro dia num evento, Vidas Secas em Infância, que eu li sob a orientação de uma professora apaixonada pelo ensino da literatura em Manaus, uma modesta professora da província, mas apaixonada. E são essas pessoas que a gente acaba, enfim, acaba sendo decisivas na nossa formação. Ela me levou à literatura do Graciliano. E eu fiquei espantado com aquilo. Quer dizer, o leitor, um jovem leitor, assombrado com o primeiro grande livro da sua vida. Na verdade, foi isso. Então, quando eu li Vidas Secas, eu percebi algumas coisas com a ajuda dela, evidentemente, porque os professores orientam para, enfim, elas fazem, vamos dizer, uma espécie de guia crítico de leitura. Eu descobri um Brasil que não era o meu, uma vida social áspera numa terra hostil, muito diferente da minha, de Manaus, onde havia excesso, abundância de água, de floresta, de natureza. Quer dizer, eu conheci uma vida subtraída, como o Marcelino estava contando. Quer dizer, para nós, em 1966 e 67, em Manaus, onde não havia televisão, que é incrível, né? Por isso que eu sou velho, gente, porque na minha cidade não havia TV. Então, como é que eu ia conhecer o Brasil? De duas formas. Ou vendo fotografias do sertão, ou lendo. Não havia outra forma de conhecer o país. E lendo Vidas Secas, eu percebi ali duas coisas incríveis, que me despertou, vamos dizer, que ampliou a minha consciência, que é o que os livros fazem, ampliam a nossa consciência crítica, né? Que é a vida miserável dos fabianos, Vitórias e seus filhos, que, acompanhada de uma outra carência que é fundamental e que existe hoje na sociedade brasileira, que é a carência intelectual, o acesso, a dificuldade de ter acesso à leitura e ao saber. Porque Fabiano e Vitória e os meninos, eles não são apenas, vamos dizer, uns miseráveis. Eles são miseráveis intelectualmente. Eles não entendem o que está se passando. Eles não entendem o autoritarismo e a brutalidade do soldado amarelo, do patrão, do fazendeiro. Eles não sabem articular palavras, não sabem pensar. E quem não sabe pensar, como é que vai postular uma existência? Quando ela falou isso, a professora, eu fico até arrepiado porque eu era um garoto e, diante daquela leitura crítica, eu percebi que tinha algum problema ali.
nesse meu Brasil, nessa minha Manaus muito protegida, onde eu não via esses retirantes, onde eu não via essa terra hostil. E quando ela explicou tudo isso, eu fiquei pensando, bom, então a literatura não é apenas diversão. Não é apenas o entretenimento, como muitos querem dizer ou provar às vezes. Não, é uma diversão, não é só diversão. Ela é, como disse um grande crítico que morreu há pouco tempo, um dos fundadores do PT, o Antônio Cândido, a literatura é também uma forma de conhecimento dos outros, da nossa sociedade e de nós mesmos. Então, vamos dizer, eu vim de Manaus, mas eu vim também dessa leitura de Vidas Secas, porque ela me definiu. A família, o meio social, enfim, a cidade, o espaço, a arquitetura, a cultura, nos define. Mas as primeiras leituras também, de alguma forma, nos definem. Bom, então é só isso. Obrigado. Alô, alô. Então, a gente tem aqui, né, a Feliz, é idealizada por mulheres incríveis e é um fruto do Sarau do Binho, né, que acontece há muitos anos. O Binho tem uma frase que é assim: um pouco de mim sempre espirra nos outros. A pergunta é a seguinte: como que essa espirração, como que chega no personagem de vocês, ou quando vocês querem se abster desse compromisso de ser um pouco o personagem também? Como que é essa montagem? Acredito que os três também trabalham com produção literária também, de incentivos, de oficinas. Como que se chega a isso, de se abster no personagem, ou é sempre espirrado mesmo? Um pouco de você, todos são vocês. Eu acho que chega de várias formas. Eu estava falando sobre isso ontem, sobre como talvez um dos grandes méritos do escritor seja a capacidade de misturar tantas as informações que recebe a ponto de não saber mais o que é ficção, o que é realidade, se essa história, por exemplo, eu estava pensando hoje sobre alguns personagens que eu fiz no meu livro, e em como eu misturei livremente, tipo, peguei um personagem inteiro baseado em alguém que eu conheço, mas me senti livre para colocar uma questão minha dentro dele, ou para colocar um outro lugar dele ter crescido. Enfim, eu acho que quando a gente está fazendo ficção, eu acho que o grande truque é esse: você saber misturar tudo isso, saber costurar todas essas informações, todas essas inspirações, talvez, a ponto disso não poder mais ser dissolvido, sabe? Hoje em dia as pessoas me perguntam: pô, tem algumas histórias que parecem ser muito a tua experiência pessoal, assim, e algumas realmente partem da minha experiência pessoal, mas às vezes a minha experiência pessoal não dá conta de preencher o suficiente um conto inteiro. Então eu me sinto livre para poder pegar o que eu achar necessário para aquela história. E eu venho pensando muito como isso é um movimento que a gente encontra na nossa vida o tempo inteiro, né? O que o nosso entendimento, a nossa razão, a nossa capacidade de análise não tem capacidade de abraçar tudo, a gente inventa. A gente inventa a nossa própria realidade, como é que a gente entendeu um acontecido, como é que a gente entendeu uma discussão, como é que a gente entendeu um momento marcante da nossa vida. A gente acaba usando da imaginação também na nossa própria formação de memória. Então, eu acho que na ficção eu faço muito isso. Assim, eu pego coisas que eu acho que eu preciso dizer, que me fazem reagir de alguma forma, mas... E junto com... E vou tentando colorir isso, construir isso a partir de uma série de outras coisas que eu venho observando, que eu venho observando, que eu venho escutando, e sabendo que a qualquer momento eu posso inventar qualquer coisa, sabe? Eu acho que o mais legal da ficção é isso, essa liberdade de você trabalhar com esse tanto de informação, com esse tanto de história e conseguir construir uma coisa só, sabe? Falando do meu primeiro livro,
Eu tive 2 processos que marcaram muito ele. Assim, um deles era o de pegar uma história que de fato tinha acontecido e essa história me servir como base para construir o conto, mas aí, a partir dessa história, eu vou pegando várias pequenas histórias e inventando várias outras pequenas histórias e preenchendo esse acontecido. E outra coisa que aconteceu muito era de eu querer muito falar sobre alguma coisa e, a partir disso, inventar uma situação, como é o caso do rolezinho, que eu invento esse rolê até a praia. E aí a situação está ali posta, mas só ela, por si, dificilmente vai se segurar como literatura. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer essa estrutura, preciso dar colocar mais elementos que consigam fazer aquela história se transformar interessante o suficiente para ser chamada de literatura. Então, a partir de muitas vezes eu pegar uma história que eu achava que eu devia contar, como é o caso do Rolezinho, e pegar várias pequenas histórias que eu vou colhendo durante a minha vida toda. E vocês sabem que quando a gente colhe uma história não tem muita função, a gente só guarda aqui e uma hora você vai pegar ela de volta, né? Então, meu processo passou muito por isso, de eu também, às vezes, querer muito falar sobre alguma coisa e ter algumas histórias já no meu acervo, vamos dizer assim, que se encaixassem ali e tentar fazer esse trabalho. Então, eu acho que esse trabalho é muito de costurar tanto as nossas memórias, quanto os nossos conhecimentos, quanto as nossas experiências de vida e tentar transformar em alguma coisa que faça sentido para os outros também, né? A minha mãe era uma atriz pronta. Então, assim, o Nordeste, uma casa nordestina é um teatro puro. 6 horas da tarde é um horário assim teatral, porque minha mãe acendia as velas todas, baixava as luzes da casa e ia rezar o rosário com as minhas tias. E eu ficava olhando aquilo e aquela dor e aquele sofrimento, porque dinheiro não tem, mas dor tem. É uma dor, é um negócio. Então aquela luz, e eu ficava ouvindo aquela ladainha. Uma ladainha que se estendia também na hora do café da manhã, quando minha mãe estava muito aperreada, meu pai era um silêncio sepulcral, e ela ficava fazendo aqueles monólogos em torno do meu pai. Era aquela fala, ou ela estava aperreada porque não tinha a carne na hora do almoço, ou estava aperreada porque os pombos cagaram na roupa que ela lavou, ou aperreada porque os gatos estavam chegando na casa e estavam cagando o quintal todo. Então, ela sempre tinha um monólogo, e eu não sabia que aquilo me feria, eu digo, deixar isso no meu ouvido cicatrizado pela vida toda. Eu descobri que eu tinha um sotaque aqui em São Paulo, porque lá no Recife eu falava igual a todo mundo, em Pernambuco, mas quando eu cheguei aqui, todo mundo, você é de onde? Aí essa pergunta foi extraordinária para eu começar a dizer, sou de Sertânia, Pernambuco. Aí fui cada vez mais acentuando para não perder aquilo que era mais importante para a minha literatura. E essa afirmação tem a ver com essa fala da minha mãe. A fala da minha mãe tem uma frase que eu nunca usei, ainda usei num conto meu. Toda vez que ela ia dormir, mas era toda vez, ela deixava a gente, cada um, ir dormir, e dizia assim, também teatral, né? Amanhã não amanheço viva. E entrava para o quarto, desaparecia naquela sombra com aquele mosquito, pernilongo o tempo inteiro. Ela saía, ela não sabia que às vezes eu saía da minha cama, ia lá ver se ela estava respirando. Porque eu digo, uma hora ela vai acertar. E quando acordava era mais teatral, porque ela acordava e dizia, acordei com a dor. Aí minha tia dizia, eu também, né? Então tinha uma coisa, uma disputa de uma dor, que isso se alastrava naquela casa, naquele barulho. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo há 27 anos, eu vim morar no Jardim Aricanduva, no Ivan Cabral, querido amigo, que não é o ator maravilhoso lá da Praça Roosevelt, um Ivan Cabral, querido amigo que me alojou na casa dele, me recebeu na casa dele, e a primeira noite que eu dormi na casa dele, que nem janela tinha, uma edícula, primeira noite em São Paulo, passando um frio danado, 13 graus, eu fui acordar no outro dia achando que eu estava em casa, porque eu ouvi todo o barulho da casa, todo.
Há quantos anos? Eu cheguei com 24 anos, 24 anos ouvindo aqueles gemidos, aquelas ladainhas, o cachorro latindo, a galinha correndo. Então eu acordei, cara, acordei com tudo, achando que eu estava acordando em casa. Quando eu acordei, cadê? Nem janela tinha, e ainda não tinha amanhecido, aquela escuridão, e eu digo, Deus, não sabia que esse barulho, e essa fala, e esse gesto, e essas palavras colariam na minha escrita. A ponto de falarem, mas Marcelino, você escreve muito rimado, Marcelino, você escreve muito, mas é uma coisa, uma fala, que toda vez que eu vejo essa fala em algum lugar, volto a dizer, dispara em mim uma espécie de trauma lírico. E eu quero entender a partir daquela fala. Eu não adianta ter história. Não me dê o maior enredo do mundo, que se eu não tiver uma primeira palavra, eu não saio do lugar. Porque é uma espécie de palavra, que vai puxando palavra, e eu vou descobrindo a história que aquilo quer contar. É um conto que é muito conhecido, que, por sinal, na interpretação dessa atriz maravilhosa, Naruna Costa, que eu não sei se ela está aqui nesse espaço, mas eu sei. Olha ela ali, meu Jesus, um aplauso, atriz maravilhosa, te amo. Deus do céu. O Giovanni vai no banheiro, um aplauso para ele lá, todo mundo. Vamos ver, conta aí quantos minutos demora no mijo lá, ele. Vocês sabem que eu só mijo em pé quando eu estou apressado, né? Voltemos a... Ai, meu Deus do céu. Ó, o Conto da Paz, que a Naruna brilhantemente interpreta há mais de 10 anos no Espetáculo Hospital da Gente, foi um convite do jornal Estado de São Paulo para que eu escrevesse um conto no dia porque escrevesse um conto passado no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo, um dia que todo mundo foi embora 2h da tarde para casa. Eles ligaram, isso foi numa terça-feira, na quarta eles ligaram para mim e tinha que entregar até sexta-feira, porque era um caderno especial do domingo, onde ia ter uma passeata pela paz no domingo, em São Paulo. Não adianta. Ele me deu esse mote, eu digo, cadê a primeira palavra? Cadê a primeira palavra? Cadê a primeira palavra? Eu funciono dessa maneira, então não tinha... E tinha uma inquietação minha também, uma inquietação que eu queria retratar as mulheres que perderam seus filhos na periferia naquele dia. Isso era uma coisa que eu tinha em mente, mas cadê a palavra? Não adiantava eu ter o tema, mas não ter a palavra. Aí eu lembrei de um movimento que estava muito em voga naquela época, que era um movimento que vocês lembram bem, que era assim... Eu sou da paz. Era uma porra de um Miguel Falabella, de tudo com aquele negócio. Eu sou da paz. Aí Miguel Falabella, William Bonner, Fátima Bernardo, essas bostas todas. Tudo com aquele... Eu sou da paz. Aí eu digo, eu não sou da paz. Aí veio. Toda vez que eu faço esse registro em relação à fala... e esse contato direto com a ladainha da minha mãe. Então, a partir dali, eu comecei a dizer o que é que essa mulher vai falar, o que é que ela está falando, em contato com o tema das mulheres que perderam seus filhos naquele dia. Então, eu não sou da paz, paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não, senhor, e aí eu fui indo. E tem um momento que diz, a paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, de achar que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador participar, prefeito, senador e até jogador. Vou não vou. A paz é perda de tempo. Aí eu fui. A paz não mora no meu tanque. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe, a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca, a paz é muito pálida, a paz precisa de sangue. Já disse, eu não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, nem morta. Isso aqui é ladainha da minha mãe. Nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não deixo entrar. A paz está proibida, proibida. Aí eu digo, vai. Aí eu vou lá, nesse exercício solitário, e também tentando ver o que é que ela vinha falar mais. Aí tem um momento em que
o tema se encontra com a frase, com o improviso, com uma espécie de improviso de cordel, um improviso em que é o momento em que ela para de falar tudo e ela diz: vou fazer mais o quê, hein? Vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho Joaquim? Eu é que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Machar não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do menino, dá uma dor, um cisco, uma dor no peito sem fim, dor. Assim vai, não adianta, eu não saio do lugar se não tiver essa espécie de compactuar com esse gemido da minha mãe de manhã, com esse ato de ouvir e de escutar, esse lugar do grito, esse lugar do gemido, esse lugar de... Então, não adianta, eu não saio do lugar sem isso. Então, qualquer texto pode me dar a ideia que for, tem que ter essa primeira frase, a partir dali eu vou manobrando essas agonias, essas ladainhas e essas rezas. Amém, Jesus. Palavra da salvação. Bom, acho que eles falaram quase tudo, né? Não tem mais pouca coisa a acrescentar. Mas enfim, eu acho que personagens sempre tem alguma coisa da gente, da nossa história, mas eles não são a gente, né? Os personagens, ao contrário, se forem parecidos com a gente, eles não são interessantes. Então é melhor serem muito diferentes do que nós somos, porque nós somos pessoas razoavelmente equilibradas ou normais. Nós bebemos cerveja, nós tomamos café, mas um personagem ele tem que ter algum desequilíbrio. Ele tem que ter algum problema, tem que ter alguma questão dentro dele, ou alguma questão que venha de fora para dentro, ou ao contrário, de dentro para fora. Então, pensando, alguns leitores me perguntam se a mãe dos dois irmãos, a Zana, aquela louca, apaixonada, tem alguma coisa a ver com a minha mãe. Eu disse, não, minha mãe não tinha nada a ver com essa mãe, né? Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém da minha família. Porque se a gente inventar personagens que são parecidos com a gente não está inventando. A gente está reproduzindo ou apenas retratando, vamos dizer, uma coisa identitária, quer dizer, reproduzindo aquilo que a gente conhece. Eu acho que a personagem é uma viagem ao desconhecido. Eu acho que é basicamente uma construção, um artifício, em que você pode usar traços de alguém que você conhece, isso vamos dizer, é mais ou menos comum. Você pode usar traços de personagens que você já leu, que conheceu através da literatura, e pode também inventar ou misturar as três coisas, que é o que eu geralmente faço. Eu me baseio em livros que eu li, em pessoas que eu conheci, e o resto, ou seja, quase tudo eu invento. Né? Essa é vamos dizer, é uma estratégia, né, que eu faço para pensar no personagem. Agora, há uma coisa também que é muito importante quando se pensa numa personagem, é não apenas quem ele é, mas como que ele se expressa. Por exemplo, isso eu vi no livro nos contos do Giovanni, nos contos do Marcelino também, que ele não falseia os personagens dele. Quer dizer, os personagens dele têm voz própria, porque não são vozes falseadas. Sabe quem fez isso pela primeira vez na nossa literatura? Estou falando da voz do outro, que não é a classe média escrevendo sobre o outro, né? O próprio Graciliano e a Raquel de Queiroz. A Raquel, com 15, com aquela professorinha que fala
como fala uma sertaneja, mas é uma construção da Raquel. E o salto qualitativo, que foi incrível, é o Graciliano que deu. Ele era um sertanejo porque ele nasceu lá. Mas ele não era um Fabiano. O pai dele era um comerciante, ele trabalhou com o pai, inclusive, um pequeno comerciante, de uma elite lá de Palmeira dos Índios. No entanto, a convivência dele com os sertanejos, né, do árido, semiárido, do agreste, deu a ele a possibilidade, né, de dar uma fala que não é falseada. Então, quando eu penso num personagem profundamente brasileiro e sertanejo, eu penso em Vidas Secas porque aqueles personagens não falam diferente do personagem culto, superior, hierárquico, como eram os personagens da literatura naturalista, antes da década de 30. Né? Então, esse foi um grande achado do Graciliano. Quer dizer, o cara deu voz interior, não falseada, a uma personagem incrível, uma personagem totalmente verossímil. E até a cadela, a cachorra-baleia. Até a baleia pensa como um sertanejo. Né? Aqueles preais gordos, né? Que ela sonha com preais, sonha com aquela cena linda, comovente, talvez uma das mais comoventes da nossa literatura. Né? O Fabiano, quer dizer, a coisa das crianças que não sabem o significado do inferno, a palavra inferno, que a mãe também não sabe, que causa uma perplexidade metafísica, vamos dizer assim, da família, né, sobre o inferno. Quer dizer, tudo isso é visto de dentro, de uma interioridade que não é falseada. É por isso que a personagem, o Graciliano, acho que para você inventar isso, ele, o Giovanni, Marcelino, bom, modestamente, o que eu consegui inventar, a gente tem que partir de uma experiência profunda do outro. Se colocar no lugar do outro. Do outro, que pode ser um outro qualquer, de uma outra classe social, mas sentir profundamente